David Hume foi um dos pensadores mais ousados do Iluminismo. Ele chegou com uma ideia que era, na verdade, bem revolucionária. Ele pensou, peraí, antes da gente ficar debatendo sobre o universo, sobre Deus, sobre tudo, a gente precisa entender a ferramenta que a gente usa para conhecer as coisas. Qual ferramenta? A nossa própria mente. A ambição dele era gigantesca, construir uma ciência da mente, partindo do zero. Para entender o Hume, a gente precisa imaginar o cenário da filosofia na época dele. Ele olhava para os debates e via um verdadeiro campo de batalha. Mas um campo de batalha bem barulhento, sabe? Onde não vencia um argumento mais lógico, mais forte, mas sim quem falava mais bonito, quem era mais eloquente. Para ele, era como se a vitória fosse dos músicos do exército, e não dos soldados. Era hora de acabar com essa bagunça e procurar um terreno mais firme. E para a gente entender como ele fez isso, vamos seguir o raciocínio dele em 5 passos bem claros. A ideia aqui é desconstruir a filosofia antiga para a gente poder construir, junto com ele, tijolo por tijolo, essa nova ciência da natureza humana. Vamos lá? Então, vamos começar pelo começo. O problema. Hume estava, para ser sincero, bem frustrado. Ele via que a filosofia estava empacada em umas disputas que nunca iam para lugar nenhum, tudo baseado em palavras confusas, em especulação pura, sem nenhuma base sólida. Para Hume, os grandes sistemas filosóficos da época pareciam um castelo de cartas. As pessoas aceitavam grandes princípios só na base da confiança, sem prova nenhuma. As conclusões eram tiradas de qualquer jeito e faltava o principal, evidência. Para ele, estava tudo prestes a desmoronar. E aí, no meio desse caos, veio a solução dele, uma solução genial e audaciosa. Em vez de entrar em mais uma briga sobre o que é a realidade, Hume deu um passo para trás. Ele disse, calma, antes de investigar o mundo, vamos investigar o investigador, ou seja, nós mesmos. A ideia dele era pegar o método científico, que estava bombando na física com gente como Isaac Newton, e aplicar à natureza humana. Ele acreditava que se a gente entendesse como a mente funciona, mas não especulando e sim observando, a gente finalmente teria uma base segura para construir qualquer tipo de conhecimento. Certo. Para construir essa ciência, Hume precisava primeiro encontrar os átomos do pensamento, os blocos de construção mais básicos de tudo o que acontece na nossa mente. E ele dividiu tudo em 2 categorias bem simples e distintas. Primeiro, a gente tem o que ele chamou de impressões. Pensa nelas como a experiência pura, em tempo real. Hume diz que elas chegam na mente com força e violência. É o calor do fogo que a gente sente na pele, é a dor aguda de um corte, é a alegria que explode no peito, é o agora. E, em segundo lugar, a gente tem as ideias. As ideias, para Hume, nada mais são do que imagens pálidas dessas impressões. São os ecos, as memórias que sobram depois que a experiência direta já passou. Não é a dor em si, mas a lembrança da dor. Então, a única diferença de verdade entre uma impressão e uma ideia é o grau de, digamos, vivacidade. Uma impressão é forte, vívida, quase te acerta em cheio. Uma ideia é a cópia fraca, pálida dela. É a diferença entre estar vendo um vermelho vibrante na sua frente e só pensar na cor vermelha. Uma coisa te atinge, a outra é só uma representação mental. Ok, agora que a gente tem esses 2 blocos de construção definidos, o Hume estabelece a sua primeira grande regra, o princípio que é a base de toda a ciência dele. Esse é o famoso princípio da cópia. Parece simples, né? Mas as consequências disso são gigantescas. O que ele está dizendo é que toda ideia simples que a gente tem na cabeça é, no fim das contas, só uma cópia de uma impressão simples que a gente teve antes. Não existe ideia que brota do nada. A experiência sempre vem primeiro. O exemplo do abacaxi deixa isso super claro. Ninguém consegue ter uma ideia exata do gosto de um abacaxi sem nunca ter provado. É impossível. Primeiro vem a impressão, aquela sensação viva, doce, ácida na boca. Só depois a mente consegue criar e guardar uma ideia, uma memória mais apagada daquele sabor. A experiência é a fonte de tudo. Muito bem. Agora vamos pegar essa ferramenta, o princípio da cópia, e vamos fazer um teste. Vamos aplicar ela a um dos conceitos mais antigos e confusos da história da filosofia, a tal da substância. A pergunta é a seguinte: quando a gente olha para um pedaço de ouro, o que a gente realmente percebe? A filosofia antiga dizia que a gente percebe as qualidades do ouro, a cor, o peso, etc. Mas que por trás de tudo isso existe uma substância de ouro. Hume, como um bom detetive, decide investigar. Aplicando o método dele, o Hume nos convida a procurar a impressão original. A gente tem a impressão da cor amarela? Sim. A gente tem a impressão do peso na mão? Com certeza.
Na maleabilidade, também. Todas são experiências diretas, mas aí ele faz a pergunta matadora. Onde é que está a impressão da substância, separada de tudo isso? A resposta é: em lugar nenhum. E aqui vem a conclusão demolidora de Hume. A palavra substância não corresponde a nenhuma impressão real. É só um nome, uma etiqueta que a nossa mente usa para um conjunto de qualidades, amarelo, pesado, maleável, que a gente se acostumou a ver sempre juntas. A substância não é uma coisa misteriosa por trás do que a gente vê, ela é simplesmente o conjunto de tudo que a gente vê. O princípio da cópia, então, vira uma espécie de navalha filosófica. Se uma ideia não pode ser rastreada de volta até uma impressão original, ela é considerada sem sentido, apenas barulho, confusão de linguagem. É uma ferramenta poderosíssima para limpar a bagunça da filosofia e jogar fora tudo aquilo que não tem fundamento na experiência. E isso tudo nos deixa com uma pergunta bem inquietante. Pensa bem, se todos os nossos pensamentos são só cópias da experiência, o que a gente pode saber de verdade sobre coisas que nunca vimos, nunca ouvimos ou sentimos? E mais, como é que a gente pode ter certeza de que as coisas vão continuar sendo como são? A partir desse princípio tão simples, Hume começa a balançar as estruturas de todo o conhecimento humano, nos forçando a questionar os limites do que a gente pode de fato saber.